Bom dia, começando o nosso Café com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço e reconheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, me entrego ao seu querer, consagro toda a minha vida, a minha casa, a minha família, tudo que eu tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Bom dia, irmãos, que a bênção de Deus esteja sobre cada um de nós, para que a gente possa alimentar o nosso coração, alimentando assim também a nossa alma, o nosso caminhar com Deus. Como é bom a gente estar na presença de Deus, como é bom a gente sentir a tua presença. Traz para nós uma segurança, aquela estabilidade diante da fé, diante do caminho, diante de cada um de nós, o destino, diante da vida. Às vezes, irmãos, nós não paramos para nos deparar com a morte. Como que vai ser o proceder diante da vida de cada um, aquela minha luta diária, o meu agir. Vale a pena? Vale a pena eu continuar sendo firme, sendo fiel no caminho com o Senhor, lutando todos os dias? É isso que o catecismo vai estar trazendo a cada minuto para nós. Esse ensinamento, esta luta diária, este conhecimento, que quando nós conhecemos a verdade, nós nos deparamos com uma situação assim. Satanás sempre omitiu de mim a verdade, mas a presença de Deus, a luz que vem de Deus, traz para nós uma verdade que nos traz uma firmeza na fé. E hoje nós vamos estar falando sobre alma, ressurreição, onde que reúne a alma ao corpo. Reuniu, a alma ao corpo. A ressurreição reúne a alma ao corpo. Então nós, quando morremos, naquele momento nós vamos estar separando a alma do corpo, mas depois nós vamos ressuscitar a carne. É isso que vem dizer a palavra para nós. De que forma, irmãos? Por um só sentido. Se nós fôssemos somente a alma, não teria sentido a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Não teria sentido ele mandado Tomé tocar nas suas chagas, né? É você mesmo. Não teria sentido ele ser elevado em corpo e alma, né? Ele subiu corpo e alma. Ele subiu consciente, nosso Deus. Ele veio, o Verbo se fez carne, habitou no meio de nós, ele se fez carne. Então Deus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Qual que é o sentido dele ser verdadeiro homem? Elevar a nossa humanidade para a santidade. É para que eu e você, quando permite que Jesus age em nós, a nossa vida, nós se deixamos ser modelado, batismo, Eucaristia, confissão, os sacramentos, a vida sacramental com Jesus, é a unidade da igreja, a unidade com Cristo, onde que ele é a cabeça e nós fazemos parte desse corpo místico. Então nós nos unimos a Cristo. O parágrafo 990 vai dizer assim: o termo carne designa o homem em sua condição de fraqueza e de mortalidade. Então quando nós cometemos o pecado em Adão e Eva, nós conhecemos a morte. Então a partir daquele momento nós tomamos uma escolha. E essa escolha trouxe para a humanidade um caminhar do mal e o caminhar do bem com Deus. A minha escolha vai dizer para qual será o meu destino: a morte eterna ou a vida. Então, queridos irmãos, nós estamos diante da vida, mas nós não estamos dotados da vida, eternamente. Nós estamos diante da vida, caminhando com ela, saboreando ela. Mas se eu deixar que a minha vida seja tomada conta por Satanás, pelas coisas do mundo, encoberto por ele, aceitando o pecado e negando a verdade, eu estou tendo uma escolha. E diante dessa escolha, a morte, a nossa fraqueza da carne, se nos unirmos a Satanás, aos desejos da carne, deixando que nos domine, é onde que fere o relacionamento com Deus, aí eu vou ter a morte eterna. A ressurreição da carne significa que após a morte não haverá somente a vida da alma imortal, mas que mesmo os nossos corpos mortais readquirirão vida. Romanos 8:11. Vamos pegar nossa palavra? Em Romanos 8, versículo 11. Vai nos dizer assim: se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós,
Ele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos também dará vida aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Palavras do Senhor. Graças a Deus. No versículo 9, vós, porém, não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se realmente o Espírito de Deus habita em vós, se alguém não possui o Espírito de Cristo, este não é dele. Ora, se Cristo está em vós, o corpo, em verdade, está morto pelo pecado, mas o Espírito vive pela justificação. Então, querido irmão, quando nós unimos o nosso corpo com o Espírito na unidade com Cristo, quando o nosso corpo morre, a nossa alma continua viva. E aí nós teremos um destino. O julgamento nós estaremos diante de Deus, mas na segunda vinda do Senhor, nós vamos ressuscitar como Jesus ressuscitou. De que forma? Quando Jesus vai, Maria Madalena vai até o túmulo e ela vê ali, Jesus não reconhece. Ele lembra dessa passagem bíblica? Nós sempre fazemos ela quando nós vivemos ali no momento da ressurreição do Senhor. E aí ela chega e não reconhece ele no primeiro momento. Pensa que é um jardineiro. Por quê? Porque Jesus ali está ressuscitado glorioso. Então se você morreu em estado, vamos supor, sem um braço, sem uma perna, né? Ou você viveu sempre a tua vida aqui, num estado assim, do teu corpo com problemas, com enfermidades, mas você vai ressuscitar glorioso. Nós vamos estar na plenitude, no amor com Deus, na unidade da perfeição com Deus. Querido irmão, tudo que nos acontece aqui, não murmureis, não se lamenteis. Unicamente diga, Senhor, conduza-me. Senhor, eu sou teu. Senhor, me ama e me ensina a te amar. Senhor, me ensina a amar os meus irmãos. É o que nós vamos ver também no nosso Lectio Divino daqui a pouquinho. Que vai ser, permito que a caridade guie todos os meus atos. Amar como Cristo amou, a verdadeira companhia, é o Evangelho de hoje. Sabe, irmãos? Então é isso, é viver a vida com Jesus dia a dia, permitindo que Ele vai nos conduzindo. E a ressurreição da carne é verdadeira. A igreja confirma aqui no catecismo. Então, não tenha dúvida. Os saduceus negavam isso. Foi uma das discussões, né? Onde que Paulo usa até num conflito, que queriam matar Paulo, porque ele anunciava Jesus, o Evangelho, e naquele momento ele viu que tinha dois pensamentos no mesmo jurado, né? Os saduceus e os fariseus. Então ele joga isso, né? Que aconteceria a ressurreição. Então um acreditava na ressurreição, na carne, e o outro não. Os saduceus não acreditavam. Mas é a presença do Deus vivo. Ele veio para trazer a plenitude. E a plenitude, irmão, é que nós tenhamos o conhecimento da verdade. Catecismo da Igreja Católica, magistério, junto com a tradição, unidos num só coração, Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Irmão, me vem um pensamento assim. Eu vou ver os meus, né? Quando eu morrer. Eu vou ver aquela pessoa que já se foi. Cremos que sim, né? Por isso que nós temos que anunciar o Evangelho. Primeiro dentro da nossa casa. Aí eu tenho uma certeza que nós vamos estar unidos. Às vezes a gente esquece disso e quer anunciar o Evangelho para fora. Mas temos que anunciar dentro. É luta? Muito maior. Jesus disse, o profeta não é bem reconhecido na sua casa. Mas nós temos que lutar. Sempre está ali, sempre está mostrando o caminho, sempre mostrando a verdade. Por quê? Deus sabe o momento certo e a hora certa para tudo. Isso que Deus colocou para mim falar para cada um de nós agora. Deus sabe o momento certo e a hora certa. Não desanime. Continue firme. Que Deus abençoe. Grande abraço. 5 minutinhos nós já entramos com o Evangelho do dia. Grande abraço.